problema que o importante é o conteúdo, tá. Eu vou só me apresentar rapidinho para vocês, falando um pouquinho, né, quem eu sou, um pouquinho da minha história, porque isso tem muito a ver com o contexto, tá, desse tema que eu trouxe para vocês. Meu nome é Andréa Aguiar, eu sou terapeuta com foco em manejo do estresse, também sou instrutora de mindfulness, tá? E eu fiz uma transição de carreira há muitos anos atrás. Eu trabalhava como advogada no ambiente corporativo, não estava feliz, o ambiente, todos os ambientes que eu trabalhei eram extremamente estressantes, muito tóxicos, e eu queria muito trabalhar com algo que fizesse sentido para mim, algo que me trouxesse realização. E aí eu, assim, resolvi buscar realmente algo que fizesse sentido. Essa busca foi uma busca muito, assim, de muita procura, de um mergulho muito grande em mim mesma, né, de autoconhecimento. Foi uma busca longa, não foi uma busca linear, porque eu experimentei várias coisas, né, até chegar, onde eu estou, mas foi, assim, uma verdadeira experimentação, né, para poder chegar até aqui. Eu mudei totalmente de estilo de vida, né, a minha mudança foi além da minha carreira, eh, então eu mudei de estilo de vida, eu mudei de casa, eu mudei de cidade, mas assim, foi extremamente tem sido extremamente importante e realizadora todas essas mudanças que eu fiz. Eu ao longo dessa trilha, né, eu saí do direito, fui para a área de moda e beleza, tá, e dentro dessa área de moda e beleza, no setor da educação, porque eu trabalhei no Senac muitos anos, e desse setor de educacional, de moda e beleza, eu fui para a área de desenvolvimento de pessoas, né. E cheguei até aqui com esse propósito realmente de ajudar as pessoas a terem uma vida com mais qualidade, mais sentido, mais significado e mais contentamento, certo? Ao longo desses últimos 8 anos, porque essa pequena história que eu contei para vocês, ela tem cerca de 20 anos, então só para vocês terem uma ideia que já tem muito tempo, né. Nesses últimos 8 anos eu tenho trabalhado na área de desenvolvimento pessoal, tá, como terapeuta, instrutora de mindfulness e a minha formação ao longo desse tempo, eu estou compartilhando aí com vocês, né. Eu comecei, com um MBA em psicologia positiva e desenvolvimento humano, fiz uma formação profissional em mindfulness e também em yoga, tá. Fiz coaching em psicologia positiva, fiz MBA em psicologia organizacional e liderança e atualmente eu sou pós-graduanda em psicologia clínica e também terapeuta em formação em experiência somática, ok? Quem quiser conhecer mais detalhadamente um pouco do meu currículo, tá aí o meu link aqui embaixo, né, com a trajetória lá no LinkedIn, tá? E não mudou nada, né, essa na tela aí da coisa, mas vou passar aqui para vocês, que aí vocês vão conseguir ver, mas vocês vão receber esse material. Então nessa tela aí que apareceu para vocês, tem aí o meu site, que é andreaaguiar.com, se vocês quiserem entrar lá, conhecer mais um pouquinho, assinar minha newsletter, que não é chata, é boa, e também eu não fico mandando 500 coisas, uma vez por mês eu mando uma news, vai ser um prazer, é uma maneira da gente se comunicar. E o meu LinkedIn está aí também para quem quiser saber mais detalhadamente por quais empresas eu passei, um pouquinho de mais história aí da minha vida, tá bom? E olha só, gente, hoje a gente vai falar sobre o que que é o estresse, tipos de estresse, qual que é o impacto do estresse na nossa vida pessoal e profissional e como, né, falar um pouquinho
de tudo isso, porque isso nos dá um embasamento, um repertório, uma consciência maior, para chegar nesse ponto de como que a gente pode manejar esse contexto para ter uma vida melhor, tá? Esse é o nosso intuito aqui. E lembrando, para quem chegou aí depois, eu vou estar compartilhando com as pessoas que fizeram inscrição o PDF dessa apresentação, a gravação dessa aula e também vou estar dando um presentinho aí para vocês ao final da nossa do nosso encontro, tá bom? Vocês vão receber isso tudo pelo e-mail. Mas para a gente poder falar sobre todo esse assunto de estresse, gente, eu queria convidar vocês, principalmente, né, depois desse Paranauê todo que eu passei com esse estresse dessa tecnologia, para a gente poder fazer uma pequena pausa, tá bom? E essa pequena pausa, primeiro eu queria que você, onde você estiver, se você estiver sentada, se você estiver deitado já em casa, se coloque numa postura de bastante conforto, né? Se você estiver sentado igual eu tô, deixa os 2 pés apoiados no chão, um ao lado do outro, né? Fecha os olhos um pouquinho, se você estiver na cadeira, encosta as suas costas na cadeira, deixa os braços de um jeito bem gostoso, bem confortável. E aí, vamos fazer 3 respirações bem profundas. Solta o ar bem devagar. Mais 2 vezes, inspira profundo. Solta devagar. Terceira e última vez essa respiração profunda. Expira. Isso, mantenha a respiração agora no fluxo natural, tá? Vai respirando, inspirando e expirando, percebendo a sua respiração. Vamos dar uma desacelerada. E aí, eu queria te fazer um convite para você pensar em alguma coisa que você gosta muito de fazer. Alguma coisa que te faz bem, que te deixa feliz, que te deixa com uma sensação de bem-estar mesmo, tá? Então vai dando tempo para sua mente, para que ela traga alguma coisa que você goste. Pode ser um lugar especial, uma atividade, uma pessoa, um animal de estimação. E à medida que você vai pensando, né, trazendo à memória, trazendo à sua mente essa esse momento, esse algo que te deixa feliz, vai se conectando com esse momento, procurando focar toda a sua atenção nesse momento, nessa coisa, nessa pessoa. E vai percebendo no seu corpo como que é sentir essa esse algo que te faz bem. Como que a sua respiração fica? Como que seu corpo fica? Você se sente mais leve? Você percebe, assim, que talvez você esteja esboçando um sorriso, talvez o seu peitoral, a região peitoral fique mais expandida. Você consegue perceber alguma coisa de diferente quando você pensa e se conecta
com algo que te faz bem? Né, se você quiser compartilhar aí nos comentários. Quando eu pensei em fazer essa pequena prática, eu coloquei aqui 3 fotos, né, gente. Aqui tem uma moça ali no alto de uma montanha, sentada, vendo essa vista maravilhosa. Um rapaz ali sentado na natureza, parece que ele está meditando, né, e um cachorro brincando com a bola na boca, né. Então pode ser que para você, por exemplo, eu amo animal, né, então, assim, eu tenho um cachorro, tenho 2 gatos, eu adoro a natureza, então qualquer uma dessas 3 imagens me traz a sensação de bem-estar. E quando eu vou me conectando com essa sensação de bem-estar, eu sinto que eu fico mais tranquila, mais leve, mais serena, né, eu fico assim, provavelmente, não sei se deu para perceber, cada um estava aí, né, com seus olhos fechados e tudo, mas eu esbocei um sorriso, então meu semblante deve ter mudado. E é isso que vai acontecendo no nosso corpo, quando a gente vai se conectando com coisas que nos fazem bem. Isso se chama recursar, tá? É uma ferramenta de gerenciamento do estresse, ok? Então já estamos aqui começando com algo prático. Agora, para que a gente estar falando sobre isso, estar aprendendo uma ferramenta, né? Porque a situação do nosso país, gente, não é uma situação muito favorável em relação à saúde mental. Então, eu trouxe para nós aqui alguns dados estatísticos que são muito importantes para a gente poder ter essa conscientização da importância de cuidar de nós mesmos. O Brasil, gente, de acordo com a Organização Internacional de Pesquisa e Tratamento do Estresse, ocupa o segundo lugar entre os países com a maior incidência de burnout. Burnout, gente, é o esgotamento físico e mental, que é causado em virtude do estresse vivenciado no mundo do trabalho, ok? Então, burnout é isso, é um esgotamento, tá? Em virtude do excesso de trabalho. Em relação à ansiedade, o Brasil é o país mais ansioso do mundo e é o quinto país mais depressivo, tá? Sendo que após a pandemia teve um aumento significativo desses dados. Em relação ao mercado de trabalho, 37% das pessoas estão com um estresse extremamente severo, enquanto 59% se encontram em estado máximo de depressão e a ansiedade atinge níveis mais altos, chegando a 63%. Isso é o mercado de trabalho, tá, gente? Então, assim, é outra questão, né? E olha só que interessante, né, triste, mas interessante, eu peguei essa informação de um comentário de uma grande profissional que é amiga minha, lá no LinkedIn, que é a Francine Pena Póvoa, onde ela trouxe essa informação e no PDF que vocês vão receber tem o link desse artigo, é que de acordo com esse veículo jornalístico, né, que é o Wall Street Journal, mais de 1.900 CEOs deixaram seus cargos no ano de 2023, tá? E um recorde de 19 morreram no cargo. Gente, isso é uma loucura, uma insanidade, um problema muito sério, tá? Que a gente está vivenciando de esgotamento físico e mental no mundo do trabalho, ok? Esses dados que eu passei anteriormente, né, de depressão, ansiedade, não são relacionados ao mundo do trabalho, são relacionados à vida em geral, tá? Então, o estresse, gente, ele está trazendo um adoecimento muito grande para nós,
ok? Quando a gente fala isso, todo mundo sabe o que é estresse, todo mundo sabe falar se está estressado ou não. No senso comum, o nosso corpo-mente, ele sabe o que que é isso, tanto é que nós estamos aqui porque nós sabemos o que que é isso. Mas, trazendo informações mais técnicas, né, o que que é o estresse? O estresse, ele é uma resposta total do organismo, de todo o organismo. O organismo é o nosso corpo e a nossa mente, a qualquer contexto estressante, tá? Que a gente está vivenciando, que pode ser um contexto externo ou um contexto interno. Quando a gente fala em contexto externo, são as coisas fora, né, da nossa vida. Então, por exemplo, se eu pego estou indo para o trabalho e tem um trânsito muito grande, isso me estressa. Se chove demais, eu tenho um compromisso, posso chegar atrasado, isso me estressa. Se tem uma catástrofe, isso me estressa. Se tem uma demanda muito grande no trabalho, ou uma pressão muito grande, isso me estressa, tá bom? E o que que são os estressores internos? São os nossos pensamentos, as nossas emoções e até as nossas dores, dores físicas, tá bom? A reação natural do organismo, que é o estresse, né, assim, quando nós estamos sob algo que a gente entende como estressante, o nosso organismo, ele vai tentar se adaptar àquela situação. Então tem uma adaptação a esse fator estressor, tá? Para que ele possa, o quê? Entrar num estado de sobrevivência, ok? Então isso que o organismo faz. Tem algo de fora ou interno que é estressante, ele vai se adaptar para que a gente sobreviva a esse a essa situação, né. Ele entende que essa situação é uma situação super ameaçadora, super perigosa e por isso ele precisa entrar num mecanismo de defesa, que vai ser ou de luta, ou de fuga, ou de paralisia. Então a imagem desse tigre aí, ele retrata essa ameaça, tá. Os nossos ancestrais, né, o homem das cavernas, ele realmente era ameaçado pelos animais ferozes, porque ele poderia ser comido por um tigre, por um leão, etcétera, ok? Hoje em dia, os nossos tigres, os nossos leões são outros, tá? Os nossos tigres, os nossos leões são os boletos bancários, os prazos, os desafios, assim, muito grandes, que a gente entende como grandes, e outras coisas mais. Então, nós não temos nenhum leão em cima da gente para que vai se alimentar da gente, né, a não ser o leão do imposto de renda, sabe? Mas o fato é o seguinte, que diante então de uma situação de perigo, o nosso organismo ele vai entrar nesse modus operandi de lutar, de fugir ou de congelar, ok? Tá dando para tá tranquilo aí? Qualquer coisa vocês colocam aqui no chat para mim, tá? Que eu estou conseguindo ver o que está sendo publicado aqui. Ah, que bom. Então, gente, motivo para a gente se estressar não falta, né? Quando a gente fala, já falei alguns exemplos de eventos externos, mas, por exemplo, evento ambiental. Então, esses desastres ambientais, a gente pode até não ser uma vítima direta dos desastres ambientais, mas se a gente liga a televisão, olha a internet e recebe, né, enchente aqui, desabamento ali, Brumadinho, crise climática, isso tudo vai deixando a gente estressado, a gente é afetado pelo que a gente vê de noticiário, né, eventos físicos, calor excessivo, frio excessivo, sabe, essas coisas também causam estresse. Eventos sociais, como por exemplo, ações terroristas,
ok? Lugares muito cheios, eh, eventos emocionais, então qualquer coisa que possa trazer alguma emoção que nos abale, tá bom? A questão econômica, perda de emprego, aumento, inflação, enfim, né, até questões políticas também, eleição, a gente vivenciou há pouco tempo atrás, questões muito complicadas, né, no nosso cenário político brasileiro, então as famílias brigando por causa de questão de quem ia votar em quem, enfim, então tudo isso, gente, são motivos para a gente se estressar, isso nos afeta, tá? E nós temos também os estressores internos, como eu já falei, que são os nossos pensamentos. Por quê? Eu recebo uma notícia ou eu fico preocupada com alguma coisa, isso vai gerando em mim um pensamento que vai somatizando, e aí eu vou ficando ruminando aquele pensamento, vou ficando super preocupada com uma questão, e aquilo vai virando uma piração mesmo, sabe, né, a gente passa por isso. Tem emoções que deixam a gente muito abalada, muito estressada, e também, gente, dor, tá? Dor física estressa a gente, tá? Então, quando pessoas que sofrem de dores crônicas, por exemplo, enxaqueca, fibromialgia, ou se você está machucado por algum motivo, né, e tem aquela dor constante, isso causa um estresse muito grande do nosso corpo-mente, ok? Então é muito comum, se você convive com pessoas que têm alguma questão de dor física, que essas pessoas, elas fiquem muito irritadas, impacientes, tá, por causa da questão da dor. Então é legal a gente saber disso também. Por isso que muitas vezes, quando eu vou dar estou ministrando práticas de mindfulness ou até mesmo de yoga, eu procuro sempre, assim, explicar para o aluno que ele precisa procurar uma postura onde ele se sinta com o máximo de conforto possível, porque se ele tiver sentado ou deitado de um jeito em que ele estiver desconfortável, com alguma dor, essa dor vai causar um estresse no corpo da pessoa e ele não vai conseguir, essa pessoa não vai conseguir relaxar, tá? Então, só explicando para você ver assim, o alcance da dor ou do desconforto em termos de estresse. E a gente tem alguns tipos de estresse. A gente tem o estresse agudo, o estresse crônico e o TEPT, tá? O estresse agudo, gente, é o seguinte: é a reação do nosso corpo-mente a uma situação nova, desafiadora e de curto prazo. Então, por exemplo, eu estou ali na rua, aí vem um carro e eu consigo me desviar daquele carro e evitar de ser atropelada. É uma situação super estressante? É. Eu corri um risco de vida, mas consegui, não me machucar. Mas passa, tá? Esse estresse ele é momentâneo. Isso vem, acontece, passou. Eu tenho um prazo apertado do meu trabalho, ou então eu tenho né, às vezes, por exemplo, Michael tá aí, tem uma viagem que você está com aquela expectativa de fechar um grupo, tem que preparar tudo, tem que confirmar a van, o local, as reservas, e o pessoal não dá o retorno, isso vai deixando a gente pilhado, estressado, preocupado, mas quando fecha tudo, ufa, pronto, passou, né, vamos seguindo em frente. E tem também o eustresse, né, o eustresse é quando, assim, algo que é legal acontece na nossa vida, por exemplo, fui promovida, nossa, que massa! Só que vem os desafios da promoção, isso nos deixa estressados. Casei, nossa, que legal, mas tem todo um período de adaptação, mudar de casa, passar a viver com uma outra pessoa, novos hábitos, nova rotina, tá?
é estressante. Vou viajar de férias para o exterior. Nossa, que legal! Mas tem que providenciar passaporte, dá aquele frio na barriga. Será que o voo vai dar tudo certo no voo? Quando eu chegar lá, vou conseguir me comunicar, né? Todas as reservas estão ok, sabe? Essas preocupações que a gente tem com o que a gente desejou, planejou e tudo, que são coisas legais que acontecem na nossa vida, mas que mesmo assim nos demandam uma adaptação, tá? Esse é o estresse, então, agudo. Ele vem, ele dura um tempo X e vai embora. O estresse crônico, gente, é quando a gente vive aquela necessidade de adaptação e de incômodo, né, em relação a a esses fatores estressores por vários meses, né, ou por várias semanas, meses ou até anos, tá bom? Exemplo, ambiente tóxico de trabalho. Todo dia tá lá aquela peleja no trabalho, né. Então isso nos leva a um estresse crônico, porque a gente já começa no domingo a ficar apavorado, porque tem que ir trabalhar na segunda-feira. Pessoas que vivem, assim, num relacionamento abusivo, tá, porque elas vivem com medo o tempo todo, vivem em estado de alerta o tempo todo. Pessoas que moram em locais muito violentos. Então, por exemplo, eu tenho um conhecido meu, que há muitos anos atrás, ele foi morar no Rio de Janeiro. E ele me falou, aí depois de um tempo, ele morou lá 1 ano e meio mais ou menos e quis voltar. E eu perguntei: "Puxa, mas por que que você quis voltar?" Ele falou: "Andréia, porque eu dirigia com medo, eu dirigia olhando no retrovisor o tempo todo para ver se estava vindo alguém, se tinha algum arrastão, eu ficava olhando para ver se tinha tiroteio por onde eu ia passar, então ele vivia estressado, isso estava fazendo muito mal a ele. Então isso é estresse crônico, tá? Então são alguns exemplos. E o TEPT, gente, o TEPT é o transtorno de estresse pós-traumático, que são reações disfuncionais muito intensas, muito desagradáveis, que ocorrem depois de um evento traumático. Por exemplo, o desastre de Brumadinho, né, se você pesquisar, existem estudos que mostram que a população da região, muitos estão sofrendo de TEPT, porque perderam parentes, perderam tudo, perderam, né, casa e tal, e então isso trouxe um transtorno de estresse pós-traumático para essas pessoas. Pessoas que passaram, às vezes, por um assalto, tá, ou por uma guerra, um ato de terrorismo, uma violência muito grande, tá, podem ser vítimas de estresse pós-traumático, ok? E o que que acontece, gente, no nosso corpo? Tudo isso que eu estou falando aqui com vocês tá aqui nesse livro, vou deixar aqui também, né, vou citar, tá dando para ver? Eu não tô aqui, ó. Que é esse livro aqui do Jon Kabat-Zinn, tá, que se chama Viver a Catástrofe Total, e essa imagem é desse livro, tá joia? Como é que funciona, gente, o nosso organismo? A gente tem uma reação, vou abrir aqui na página, porque está muito pequenininho. Aí na tela, então para eu poder enxergar melhor aqui. O que que acontece? Vem o fator estressor e nos atinge, correto? Lembrando o que que são os fatores estressores externos, né, pode ser o imposto de renda, pode ser um boleto, conta para pagar, enfim, expectativas que a gente não vai realizando, etcétera, tá? Cansaço, esgotamento emocional, físico, né, em virtude do trabalho ou de alguma situação da vida pessoal também, tá? Então são alguns exemplos. Então esses eventos externos vão, chegando aí na nossa mente,
né, nossa mente recebe aquilo e ela entende que: "Olha, você está em estado de perigo". Ela lê dessa maneira, tá. Então a nossa mente, ela começa então ela faz essa leitura de que a gente está em um estado de perigo. Isso também pode ativar as nossas emoções, ok? Os nossos pensamentos, e isso vai aumentando o nosso nível de estresse, ok? Um estresse, tá? Então o estresse ele pode vir de fora ou ele pode vir, de dentro, ok? Engraçado que pela tela que eu estou vendo aqui, parece que saiu do ar a partilha aqui da tela. Não sei se é fato. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, ó. Interromper compartilhamento. Aí eu vou voltar aqui no compartilhamento. Só um minutinho, gente. Aqui. Compartilhar tela. De novo. Compartilhar. Acho que vai voltar aí, tá? Isso, voltou. Aí eu já coloquei, daqui a pouco vai aparecer. Bom, mas enquanto não aparece, eu vou continuar a explicação, tá? Ok, então beleza. Então, a gente tem essa informação, que é o fator estressor externo ou interno, a nossa mente entende que estamos correndo risco de vida, e aí o nosso organismo, ele entra num estado de luta, fuga ou congelamento, tá? Eh, aí, gente, olha só que interessante, pensa que ao invés de um ser humano, nós somos animais, tá? Então imagina que a gente é uma zebra, e a gente é uma zebra que está lá na África, passeando na savana, tranquila. Eu sou uma zebra, estou aí com vocês, todos somos zebras, etc, etc. E aí surge um leão para poder pegar a gente. O que acontece? Esse é o fator externo. Eu entendo que eu estou correndo risco de vida. Consequentemente, o meu organismo ele vai ativar o meu sistema nervoso autônomo, o meu sistema imunológico, glândulas, né, hormonais, e eu vou entrar num funcionamento, gente, de luta ou fuga. Ou então, lembrando que eu vou entrar no funcionamento de luta ou fuga ou congelamento, tá bom? Que é esse funcionamento, gente, quando eu falo luta ou fuga ou congelamento? Se eu sou uma zebra, né, eu vou sair correndo. Então ele vai mandar uma série de informações para o meu corpo, que vai me colocar, a pupila vai dilatar, os pelos do corpo vão ficar arrepiados, eh, a adrenalina e noradrenalina e cortisol vão, assim, às alturas, o meu fluxo sanguíneo o meu coração vai bater mais rápido, o meu fluxo sanguíneo para que eu tenha, musculatura e agilidade para poder correr e fugir, tudo isso vai acontecer, tá bom? Pode acontecer também, em alguns casos, dependendo da pessoa e dependendo aí, quando eu vou dar um exemplo de um animal que funciona de maneira diferente, que é, por exemplo, o calango. O calango, quando ele é caçado por um gato, por exemplo, e o gato pega esse calango, quem tem gato sabe o que eu estou falando, eh, esse calango, ele vai fingir que ele está morto, ele fica paralisado. Então você olha para ele, ele fica lá todo parado. Aí, o que acontece? O gato, ele perde o interesse pelo calango e ele larga o calango para lá. Quando o calango, ele ainda fica um tempão paralisado. Quando ele
acha, ele entende que: "Olha, beleza, agora o meu risco já saiu fora, o gato desinteressou por mim", ele vai e foge, né. Então nós, seres humanos, a gente pode, numa situação de perigo, gritar, bater numa pessoa, sair correndo, tá, que é a luta ou fuga, ou então a gente pode ficar totalmente paralisado. Então é quando a pessoa, sei lá, você está sofrendo, passando por uma situação de um assalto, você não consegue sair, você não consegue nem entregar o negócio para o assaltante, né, você recebe uma notícia de um falecimento de alguém, você fica totalmente apático, parece que você nem se abalou com a notícia, mas isso é um congelamento, né, uma paralisia de uma emoção, uma dissociação. Então são reações do nosso organismo, tá. Essas reações, gente, elas são normais de acontecer. Qual que é o problema, ok? O problema é que quando elas acontecem e quando elas não são finalizadas pelo nosso organismo, e a gente trava essa reação, esse ciclo do estresse, a gente fica ali aquela coisa mal resolvida internamente, tá? E essa coisa mal resolvida internamente, gente, é quando a gente começa, é como se fosse assim, eu vou dar um exemplo, é como se a gente começa a engolir sapo, sabe? E aí você aguenta uma coisa, você aguenta outra coisa, você aguenta outra coisa, e quando você vê, você internamente, você tá repleto, assim, de situações mal resolvidas, entende? Eh, e você, assim, não consegue. Então, e isso vai, essas situações mal resolvidas, vou dar exemplo, trabalha, 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 não descansa, não descansa, não descansa. Vive uma situação de perda, mas não aceita, não encara que você está sofrendo, que você precisa olhar para isso. Eh Se doa excessivamente, tá. Tudo são situações que vão te colocando numa situação de estresse e que você não resolve. E não resolver causa essa situação de uma situação de adoecimento, né. Porque na realidade, o que que você entra no estresse crônico. Sabe? E ao entrar no estresse crônico, você não dá tempo para o organismo fazer o processamento fisiológico que ele precisa fazer. E aí, entrando nesse estresse crônico, a liberação de adrenalina, de noradrenalina, de cortisol, ela é constante, e isso vai causando inflamação, né, no organismo, abrindo portas para os adoecimentos físicos e emocionais, tá. Esse é o malefício do estresse, ok. Mas o que que acontece, então olha só, a gente, uma coisa que é importante é a gente se conscientizar, né, de como esse estresse acontece, como que ele funciona, o que que ele causa em nós, para trabalhar a sustentabilidade do nosso ser. Quando a gente não fala tanto, né, em falar: "Ai, nossa, a gente precisa preservar o meio ambiente, vamos ter atitudes sustentáveis, economizar água, luz, consumir menos, para que o planeta Terra, né, eh, possa durar mais tempo". O nosso corpo e a nossa mente é o nosso planeta, é a nossa casa. Então, ter um estilo de vida, cuidar de nós, ter essa atitude de autocuidado, é pensar na sustentabilidade de nós mesmos. Então, para isso a gente precisa ter consciência, que é o que a gente está tendo aqui nesse momento, né,
E protagonismo, quer dizer, eu tenho a consciência e a partir desse momento que eu tenho a consciência, o que que eu faço com essa consciência? Né? Quais atitudes eu vou tomar em relação a isso? Em relação à minha própria vida? Tudo isso faz diferença, tá? E o que que acontece também? De acordo com Martin Seligman, que é um psicólogo que foi um dos psicólogos que criaram a psicologia positiva, não é o estressor, o fator estressor, ele não é o problema, tá? A questão é a maneira como a gente percebe esse fator estressor e lida com ele. Isso é que vai determinar se a situação vai nos levar ou não a uma condição de estresse, de um estresse excessivamente grande, que vai nos prejudicar. Então, vejam bem, quando eu trago essa imagem aqui, né, para a gente, é uma pessoa e tem várias camadas, né, com uma seta. Essa seta é o fator estressor. Quando o fator estressor ele vem, né, na nossa direção, qual é a musculatura emocional, os recursos que eu tenho que impedem que esse fator estressor me esmague? Desenvolver esses recursos é muito importante para nos ajudar a ter uma vida melhor. Gente, nós vamos continuar tendo problemas, tá? Os problemas eles vão existir. A questão é como que eu vou lidar com esses problemas. Então pensa o seguinte, olha só, nessa imagem eu tenho aqui o rio da vida. Então, o rio da vida está lá, uma hora faz uma curva, outra curva, tem hora que as águas são mais turbulentas, vem uma corrente, e vamos navegando no rio da vida. Esse círculo verde é o quê? E aí, ó, tem o círculo verde e tem essas pessoinhas aí, verde aí, passando pelo rio da vida, tá vendo? Pensa o seguinte, olha só, o rio, ele não tem a margem, né, tanto a margem direita, esquerda, ou de cima ou embaixo. Então, o ideal é que a gente esteja navegando entre as margens, tá bom? Isso é o nosso mundo ideal. Se eu estou navegando entre as margens, mas uma situação, um fator estressor me deixa muito ativada, muito preocupada, eu entendo que aquilo é muito perigoso e eu não tenho regulação emocional para lidar com aquilo, aquilo pode me levar à margem desse rio. Se eu ficar até a margem, ó, eu até coloquei o bonequinho de amarelo, quer dizer, sinal amarelo, então já estou correndo um risco desse estresse ser um estresse prejudicial à minha saúde, tá? Se eu ultrapasso essa margem, quer dizer, o estresse, ele foi assim, nossa, eu não estou dando conta, isso está me agredindo, está me detonando, me adoecendo. Eu ultrapasso a margem. E ao ultrapassar a margem, eu tenho dois cenários. Ou eu posso ultrapassar a margem e ter um estresse que vai me levar numa reação de luta ou fuga exagerada, tá? Exemplo, luta ou fuga exagerada, quando uma pessoa fala com você e você já responde com aquelas 4 pedras na mão, sem necessidade, sabe? Tá aquela irritação constante, você perde a paciência rapidinho, você é grosseiro com alguém, sem motivo, ok? Não é que a gente tem que ser santo não, tá gente? A gente tem que ser assertivo, se posicionar e tudo, mas quando a gente está muito reativo, sabe, papum, o tempo todo, tem alguma coisa errada. E aí, tem o outro lado, que eu coloquei aqui o bonequinho do congelamento, que é aquela reação que, olha, isso me estressou demais, mas isso me colocou num estado que está me levando a uma apatia.
Eu não tenho reação de luta, de fuga. A minha reação é de embotamento, eu fico mais antissocial, eu fico mais depressivo, tá, mais melancólica, ok? Apática. Isso tudo é um congelamento, são exemplos, tá, de congelamento. O que que a gente precisa no nosso o ideal é a gente ter ficar no verde, então, entre as margens, tá, é a nossa janela de tolerância, e essa janela de tolerância é o quê? É a gente ter uma energia de enfrentamento. Quer dizer, eu tenho a capacidade de usar de modo consciente e inteligente os recursos internos que eu tenho para encontrar um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio é o quê? Eu vou modulando e minimizando o estresse que eu estou vivenciando. Eu vivencio o estresse ele é necessário, tá? A gente precisa dele para poder viver. O problema é quando ele engole a gente. Então é o quê? Eu vou através de recursos internos que eu vou aprendendo, eu vou então aprendendo esses recursos, aprendendo a usar esses recursos e gerenciando essa esse navegar da vida, ok? Qual que é o primeiro passo para eu poder então navegar entre as margens? É fortalecer o meu estado de presença. Quando eu fortaleço o meu estado de presença, gente, o estado de presença, ele é uma habilidade que todos nós seres humanos temos. A gente tem essa habilidade de estar presente, de estar aqui no agora. Só que o nosso ritmo de vida e a maneira com que as coisas funcionam hoje em dia nos tira desse estado de presença. Então a gente está sempre ali, primeiro fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, fazendo mais coisas do que a gente dá conta e do que realmente é necessário, e a gente está com muitas distrações externas, né. Quando eu me coloco no estado de presença, e eu me coloco nesse estado de presença, desenvolvendo a minha consciência e treinando, praticando esse estado de presença, primeiro, eu começo a me perceber, tá. Eu começo a escutar o meu corpo, porque quando eu paro para me perceber, eu entro em contato com essa casa que eu habito, que é o meu corpo, aí eu vou tomando consciência daquilo que eu estou sentindo. Quando eu sinto e tomo consciência do que eu estou sentindo, eu começo a abrir espaço para entender aquilo que eu estou precisando, qual é a minha necessidade. E isso vai abrir espaço, então, para uma aceitação. Aceitação no sentido de que: "Olha, eu estou desse jeito e eu preciso disso aqui, tá? E tá tudo certo". Porque colocar as coisas para debaixo do tapete, fingir que nada está acontecendo, "não, tô dando conta, ai, vamos correr mais 5 quilômetros aí", né, você só vai, ó, aumentando o problema, até a hora que o caldo entorna, né. Então eu vou abrindo espaço para essa aceitação, para esse entendimento, e ao fazer isso, eu abro espaço, gente, isso vai trazendo para nós uma tranquilidade, uma serenidade mental, né, onde aquela turbulência de pensamentos, ela diminui, tá. E ao diminuir, eu tenho mais calma, mais serenidade para ter o quê? Clareza. Clareza para quê? Para buscar outras estratégias, outros caminhos, outras soluções, tá. E consequentemente eu vou o quê? Fazendo a regulação do sistema nervoso e do equilíbrio emocional que eu preciso. Então, por isso que eu sempre bato nessa tecla, que o primeiro passo é o fortalecimento do estado de presença.
Porque, gente, eu poderia virar para você aqui e falar: "Ah, não, porque para você gerenciar seu estresse, você precisa se cuidar, você precisa fazer atividade física 3 vezes por semana, tomar água, se alimentar de uma maneira saudável". Precisa? Precisa. Só que se você receber uma lista de coisas que você precisa saber, fazer, você vai enlouquecer mais ainda. Então, o primeiro passo é: "Espera aí, deixa eu me perceber, deixa eu entender como que eu estou, deixa eu me conectar, sair desse modo do piloto automático, da zumbilândia, e me conectar comigo mesmo". Esse é o primeiro passo, para depois ver quais os outros passos a gente vai fazer, sabe. Tô quase terminando, tá, gente, mais assim uns 5 minutinhos, né. Então, o convite é que a gente experimente um pouco disso, tá. Se conectando com o nosso corpo, com a nossa mente, através de técnicas de fortalecimento do nosso estado de presença. O objetivo é fazer a travessia onde eu vou sair desse estado aqui dessa, né, de um lado eu tenho uma ilha deserta, né, árida, onde falta água, onde eu tenho uma vegetação inóspita. Eu acho cactus lindo, né, mas ela é uma planta que ela é cheia de espinho, ela machuca, sabe. Ela dá flor uma vez e a flor cai, acho que é uma vez por ano que dá a flor, não sei, ou mais do que isso, mas enfim. Então é uma vegetação, assim, que ela é agressiva, né, muita pedra, cobras, o boizinho lá coitado, né, só o a caveira do boi, então a gente está nesse lugar, né, com a mente excessivamente acelerada, cansado mental e fisicamente, com falta de foco, falta de clareza mental, muita irritação, sempre na correria, com demandas em excesso, e aí se sentindo sobrecarregada, sobrecarregado, que pode nos levar a uma tristeza, né, ou uma preocupação, assim, muito grande que nos leva ao estado de ansiedade, tá. A gente quer sair desse estado e ir para outro lugar, né. Que outro lugar é esse? É um lugar em que eu posso me sentir mais calma, mais presente, desfrutando, né, dos momentos que a vida me proporciona, me sentindo também com mais vitalidade, com mais energia, com mais foco, com mais tranquilidade mental para tomar decisão, vivendo com menos ansiedade, menos estresse, com uma saúde física e mental melhor e finalmente com mais contentamento, né. É isso que eu acredito, né, é isso que eu quero para minha vida e que eu busco incessantemente. E qual que é o meu papel aqui? É te ajudar a fazer essa travessia, tá. Eh, como que eu posso te ajudar? Então, assim, esse conteúdo que eu trouxe aqui para nós, é uma maneira de ajudar, é uma maneira de trazer essa conscientização, essas informações, né, para que a gente possa, partir para uma postura, sabe, gente? Porque não adianta a gente ter a informação e não fazer nada com ela, né. Então a informação é para quê? Para eu ter uma postura. Lembra que eu falei lá, consciência e protagonismo para a gente poder cuidar de nós mesmos, tá? Esse é um ponto chave. E aí existem vários recursos, vários caminhos. No meu caso, gente, aí agora eu vou pedir uma licença para eu poder fazer uma divulgação do meu trabalho, tá? Que é o seguinte, eu faço 3 coisas. Primeiro, eu como terapeuta, eu faço o atendimento terapêutico de manejo do estresse, que é um atendimento individual, né, geralmente online, para proporcionar uma melhoria da qualidade de vida, do bem-estar, do contentamento, lidando o quê? Com as questões emocionais do dia a dia que estão
afetando o nosso contexto de vida, tá? E eu faço isso mediante a aplicação de várias ferramentas da psicologia positiva, da experiência somática e do mindfulness, ok? Então, essa é uma maneira de auxiliar na jornada. A outra maneira é através do mindfulness. O mindfulness é um treinamento mental de técnicas para fortalecimento da nossa habilidade de estar no momento presente, tá? Para que a gente possa aqui trabalhar esse estado de presença e colher os frutos, que é mais calma, menos ansiedade e estresse, mais clareza mental, mais foco e mais equilíbrio emocional. Esses são os meus 2 atendimentos individual, sessões individuais, né, para pessoa física. E tem também o curso Desperte para a Pausa. Esse curso, gente, é um curso com 4 encontros. Ele acontece cada encontro é um encontro com 2 horas de duração, que acontece uma vez por semana, e ele vai começar a partir da semana que vem, dia 9 de abril. Então vão ser as terças-feiras, a partir do dia 9, 7h30, onde a gente vai ter um encontro com teoria e muita prática, tá? Então tem explicações teóricas e aí eu ensino ferramentas do mindfulness para vocês e nós vamos aprender essa ferramenta, praticar juntos e trocar, né? Trocar as percepções, fazer uma colheita daquilo que percebeu, como que foi, o que que sentiu. Ao longo da semana, eu vou estar enviando material para que vocês possam praticar, né, até o encontro seguinte, e aí a gente vai até o encerramento no quarto encontro, tá bom? Então, essas são as maneiras que eu posso estar auxiliando vocês, tá? Vocês já têm, né, meu contato, já me sabe onde estou, onde me achar, mas mesmo aqui, assim, está aqui o meu contato. Deixa eu só interromper esse compartilhamento aqui. Ok. Aí a gente volta para a tela grande, né, onde eu vou agora estar dando uma olhadinha aqui nos comentários, se alguém tem alguma dúvida, tá? É isso mesmo, né, a partir do momento que a gente tem uma consciência, tudo muda, e muda mesmo, né, é impressionante, tá. Desenvolver a consciência é, assim, algo que eu acho que vale muito a pena, né, porque desenvolvendo a consciência, a gente realmente se desenvolve como ser humano, né, e passa a viver com mais potência. Eu tenho falado muito sobre isso, sabe? Em viver com potência, em viver com plenitude, em viver vivendo, né? Não passar pela vida assim, em branco, sabe? Sem sentir, sem perceber. Chegar lá na frente e falar, gente, o que, que eu fiz? Né? Valeu a pena? Né? O que, que eu fiz até agora? Não, a gente precisa perceber, né, cuidar do nosso caminhar, isso é muito importante, isso vem através da conscientização, né. Então, gente, ó, me excedi aí 11 minutos no nosso tempo, tá, que eu acho que foi também devido ao atraso, peço mil desculpas pela confusão tecnológica, né, da próxima vez não vai acontecer, na realidade eu apertei um botão errado, gente, vocês acreditam? E aí encerrou, começou uma transmissão e encerrou, e aí acabou aquele link, enfim, foi um balaio de gato mesmo. Então, foi um errinho mesmo que, enfim, aconteceu, tá? Vou estar mandando para vocês valeu, Michael, pela força aí. Vou estar mandando para vocês, então, o material, né, esse vídeo, vou tentar dar uma editada aí no vídeo. O presente que eu vou mandar para vocês também, vocês vão estar recebendo. E, gente, muito obrigada, tá, pela participação,